Olá! Que bom que estamos aqui para mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base de toda a confiança no mercado financeiro: as garantias. São elas que fazem a roda girar. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Toda vez que um dinheiro é emprestado, existe um risco real dele não voltar. Então, como é que os credores dormem à noite? A resposta está justamente no nosso tema de hoje: as garantias. Então, bora lá! Nosso roteiro de hoje começa com o problema da confiança. Depois, a gente passa pelos dois grandes tipos de garantias: aquelas baseadas em pessoas e as baseadas em bens. E no final, vamos falar daquela rede de segurança que protege todo o sistema. Vamos nessa? Pensa bem, para todo o mercado financeiro funcionar, quem empresta o dinheiro, como os bancos, precisa ter alguma segurança de que vai receber de volta. As garantias são exatamente isso, a ponte que conecta o credor e o devedor, permitindo que a operação aconteça com menos risco. E o que é uma garantia, afinal? Bom, a definição técnica diz que é um compromisso acessório e condicional. Traduzindo, é uma promessa extra. A promessa principal é pagar a dívida. Se essa promessa falha, aí sim a garantia é acionada. Ela não existe sozinha, depende sempre de uma dívida principal. Certo. Agora vamos entender que o mundo das garantias se divide, basicamente, em dois grandes grupos. Entender essa diferença é o pulo do gato para entender todo o resto. E aqui a gente vê essa divisão bem clara. De um lado, as garantias reais, onde um bem, uma casa, um carro, entra na jogada para segurar a dívida. Do outro lado, as garantias pessoais, também chamadas de fidejussórias, um nome chique, né? Mas que significa simplesmente que a promessa de uma pessoa é que vale. A diferença é essa, bem direta. Nas pessoais, é o patrimônio inteiro de uma outra pessoa que garante o pagamento. Já nas reais, um ativo específico é separado, ele fica carimbado para cobrir aquela dívida. Uma é sobre confiança em alguém, a outra é sobre a segurança de um bem. Ok? Vamos começar pelo primeiro tipo, então. As garantias que dependem de gente. E aqui, as duas estrelas do show são a fiança e o aval. Olha só que interessante a fiança. Primeiro, tem que ser por escrito, nada de acordo de boca. E tem uma curiosidade: a fiança pode ser dada até sem o devedor saber. Imagina só, uma pessoa quer ser fiadora de outra. Ela pode ir lá e fazer o contrato com o credor. Mas, se essa pessoa for casada, o cônjuge dela precisa concordar. E o ponto mais importante é o tal do benefício de ordem. Isso significa que o credor tem que cobrar primeiro do devedor principal. Só se ele não tiver bens é que o credor pode ir atrás do fiador. Agora, o aval. Esse é mais direto ao ponto. Ele acontece em títulos de crédito, tipo uma nota promissória, um cheque. Às vezes, uma simples assinatura no documento já configura o aval. E aqui a coisa muda de figura. A responsabilidade é solidária. Ou seja, não tem benefício de ordem. O credor pode escolher de quem vai cobrar, do devedor principal ou do avalista, ou dos dois ao mesmo tempo. É uma garantia muito mais forte para o credor. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. Fiança, responsabilidade subsidiária, precisa de contrato, pode ser parcial. Aval, responsabilidade solidária, basta assinatura, geralmente cobre a dívida inteira. Essas diferenças parecem pequenas, mas na prática elas mudam completamente o nível de risco para quem decide garantir a dívida de outra pessoa. Muito bem, já vimos como uma pessoa pode garantir uma dívida. Mas e quando é um bem que faz esse papel? Aí a gente entra no universo das garantias reais. A hipoteca é a mais famosa de todas, né? Geralmente, ela é usada para bens imóveis, como uma casa. E o detalhe é que o devedor continua morando na casa, usando o bem normalmente. A posse fica com ele, mas aquele imóvel está ali, marcado como garantia da dívida. E aí vem aquela dúvida clássica. Tá, mas e se a pessoa quiser vender esse imóvel hipotecado? Pode? A resposta pode não ser tão óbvia. Sim, pode vender. A lei, inclusive, proíbe que o contrato te impeça de vender. Só que, e esse é um grande só que, a hipoteca segue o imóvel. Não importa quem é o dono. Então, se alguém compra um imóvel hipotecado e o vendedor original para de pagar a dívida, adivinha quem pode perder o bem? Exato, o novo dono. É um risco gigantesco. Agora, a queridinha dos bancos, a alienação fiduciária. E é fácil entender o porquê. Se o devedor não paga, o processo para retomar o bem é muito, mas muito mais rápido. Não precisa entrar na justiça. O credor vai direto no cartório, consolida a propriedade no nome dele e já pode levar imóvel a leilão. É tudo extrajudicial.
E esse fluxo mostra o que acontece depois. O imóvel vai a leilão. Se o valor arrecadado for maior que a dívida, o que sobra volta para o devedor. Agora, se for menor ou se ninguém comprar, a dívida é considerada quitada. Isso mesmo, o credor não pode cobrar a diferença. É um sistema rápido, mas com essa contrapartida. E para fechar essa parte, um resimo. O penho, geralmente para bens móveis, como joias, a posse fica com o credor. A hipoteca é para imóveis e o devedor continua dono e com a posse. Já na alienação fiduciária, a propriedade passa para o credor até a dívida ser paga. E a diferença matadora? A execução da alienação é extrajudicial, superágil. Mas existe um outro tipo de garantia. Uma que não serve para proteger o banco do cliente, mas sim para proteger o cliente do banco. Vamos falar do famoso Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Esse é o número para guardar na cabeça, R$ 250 mil. O FGC garante até esse valor por CPF e por instituição financeira. Ou seja, se um banco onde alguém tem dinheiro quebrar, o FGC entra em ação e devolve até R$ 250 mil dos depósitos e investimentos daquela pessoa. Mas atenção, não é tudo que tem essa cobertura. O FGC cobre os produtos mais comuns, sabe? Conta corrente, poupança, CDBs. Mas investimentos mais arriscados, fundos de investimento ou dinheiro aplicado no exterior, por exemplo, ficam de fora dessa rede de segurança. Bom, e com isso a gente chega ao final da nossa jornada. O que fica de tudo isso? Fica claro que entender esses mecanismos não é só um detalhe, é essencial para qualquer pessoa que lida com o sistema financeiro. Porque, no fim das contas, é isso. A diferença entre uma palavra e outra, entre subsidiária e solidária, entre hipoteca e alienação, pode significar a diferença entre ter um problema ou uma catástrofe financeira. As letras miúdas importam, e muito. E para a gente fechar, fica uma provocação. Nós vimos garantias que protegem quem empresta e garantias que protegem quem deposita. É toda uma arquitetura para gerenciar riscos. Mas mesmo com tudo isso, qual é aquele risco fundamental que ainda está por aí, no coração do sistema? Fica a pergunta no ar para a gente pensar. Muito obrigada e até a próxima.